L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Bora lá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom outro turno aí que não seja nenhum dos três. Boa madrugada, bom passeio de bike. Você que é ciclista e ouve podcast, você que é passageira de ônibus e ouve podcast, você que tá no seu carro ouvindo podcast, você que lava a louça ouvindo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí a mais um episódio 71. Não fizemos muito furdunço por causa do episódio 70, né? Porque é isso, né? 70 já é bastante coisa. 72 a gente faz um promocional aí, porque 72 é o ano de lançamento do Antiédipo, né? 50 anos tá fazendo agora. Mas é isso, a gente não fez nem furdunço, mas já estamos no episódio 71, porque, cara, vão ser muitos episódios, né? Uma série longa. Quando eu vi, era uma série muito longa, mais uma série de 4 temporadas, né? A gente tá na temporada 2, que é o capítulo 2. Então, bora lá. E aí, toda vez que tiver um capítulo novo, tem que mudar a foto dos episódios. Sempre o mínimo trabalho possível, né? Mas um pouquinho de trabalho tem que ter, às vezes. Mas, cara, não tem muito o que dizer, não. Eu comprei um relógio de mesa e ele tá acendendo sozinho. Acho que ele tá com mau contato. Ó o barulhinho dele. E ele fica acendendo contato. Ele me fala a temperatura, mas eu acho que é migué, que ele tá falando 21 graus, eu acho que tá um pouco mais frio. Mas ele acende sozinho, né? Agora apagou. Eu prefiro ele apagado, assim. A bateria tá 9 conto, né? Ou a pilhazinha AAA tá 9 conto. Eu não quero que ele fique gastando pilha à toa, não. Mas a temperatura tá quanto aqui agora? Falei de temperatura da vez passada, né? Ó, agora... No meu relógio, né? Segundo o meu relógio. 20 graus, não tá tão errado assim não, hein? Pô, obrigado, relógio celular, o relógio de mesa. Você é um amigo, meu amigo. Você tá dizendo a temperatura, além da hora, a temperatura. Mas vamos lá. 11h29 agora, então a gente vai até 11h20 minutos, 49. Vou botar 11h50 aqui de lambuja, pra gente se divertir a beça, assim, sem se preocupar com o tempo. Como sempre, a gente vai descer o sarrafo em algumas páginas aqui, poucas, mas vamos lá, de O Antiédipo. Detalhe, depois que inventaram o Google Translate, fiquei muito feliz, assim, porque vou submeter um trabalho, vai rolar, quem quiser saber, vocês me escrevem, mas vai rolar, eu vi no perfil de um comentador do Deleuze, né, um aluno do Deleuze, o Henrique Allier, lá no Facebook, achei meio sem querer, chamada para um congresso do Guattari lá em Paris. Aí eu falei, vou submeter um trabalho aí, vou submeter a comunicação, vai ser híbrido, sacou? Se pá, não escola até uma desculpa para dar um pulo em Paris chique, mas se não eu faço de casa mesmo daqui. Cara, acendeu de novo o relógio, vai ficar me dando susto se o relógio acendeu. Mas de qualquer forma, escrevi um resumê lá, miguelado em português, e passei no Google Translate, assim, passei uma manteiga de tradução, e botei em francês, vou botar até em inglês também. Vou submeter, legal. Quem quiser saber mais sobre esse congresso aí, pode trocar uma ideia aqui. Acho que é Guattari 30 a mais, né? Porque é 30 anos de morte do Guattari, né? Esse ano, 50 anos do Antiédipo e 30 anos de morte do Guattari, que morreu em 92. Mas vamos lá, cara. Eu lembro que a gente parou num lugar que eu não tinha entendido. E eu não sei se eu vou entender melhor agora, mas eu vou ler, né? É na página 147 do impresso... um meiuca de um parágrafo grande, assim, que começa no parágrafo, um título do parágrafo, 2.6.2, Édipo e a crença tá entre aspas. Mas aí lá na meiuca tem a questão do pai, então vamos daqui. A questão do pai é como a questão de Deus, nascida da abstração. Ela supõe rompido liame entre o homem e a natureza, entre o homem e o mundo, de modo que o homem deve ser produzido como um homem por algo exterior à natureza e ao homem. Então acho que não tem muita confusão não. A questão do pai é como a questão de Deus, nascida de uma certa abstração e apartamento, né? Separação entre o homem e a própria produção de si, né?
Então, o inconsciente que é produzido pelo pai também é um apartamento, né? Um apartamento, não, uma separação. Eu não sei se eu posso usar essa palavra apartamento para apartar, né? Porque eu fico falando isso como se essa palavra existisse, porque para mim faz muito sentido. Eu não sei se ela só serve para apartamento, no sentido de moradia, mas vamos lá. Então, tal como o inconsciente, onde a gente tenta colocar um pai ali como abstração, mas na verdade ele é autoproduzido, né? E aí colocar um pai é uma abstração que separa a produção do inconsciente de si mesmo, né? A produção do seu produtor. Uma alienação seria uma alienação marxista aí. Sobre isso, Nietzsche faz uma observação semelhante às de Marx ou de Engels. Olha aí, caralho. O problema dessa galera do século XIX é dessa exploração, né? Dessa separação entre produto e produtor, né? Bem interessante. 2 pontos. Aí o Nietzsche. Gargalhamos ao ver homem e mundo colocados um ao lado do outro, separados tão só pela sublime pressuposição da palavrinha e, em itálico, fecha aspas. Isso aqui é Nietzsche de O Saber Gay, a Gaia Ciência, né? Le Gay Savoir. Capítulo 5, aforismo 346. E Marx, Economia e Filosofia, Paris, Pleiade 2, papapá. Na tradução da frase de Nietzsche, usamos em parte a tradução que dela fez Paulo César de Souza em H. Ciência, citada na nota de tradutor, a página 127. Beleza, então tem um uso aí do Companhia das Letras, do senhor Paulo César, como tradutor de Nietzsche. Pô, então tá legal, né? Se o problema de Marx e de Engels é exatamente esse ponto, né? Como o produto do trabalho se separa daquele que o produz, né? Isso é um dos conceitos de alienação possível. Alienação como outrificação, atribuir ao outro, separar para o outro, né? Falando bem grosso modo, assim. Se estiver incorreto é porque tá mesmo. E o Nietzsche está na mesma esteira aqui, né? Só que falando do mundo e do homem. Gargalhamos ao ver o homem e mundo colocando um ao lado do outro, separados tão só pela sublime presunção da palavrinha e. Isso aqui é um tema que volta bastante no Crepúsculo dos Ídolos também. Então, o Deleuze e o Guattari aqui estão colocando... Só tirando o negócio de dentro do livro aqui que estava amassando o livro. Colocando Nietzsche, Engels e Marx lado a lado, parceirões. Sendo que o Nietzsche odiava o socialismo. Mas vamos lá. Totalmente distinta é a coextensividade, a coextensão do homem e da natureza. Um movimento circular pelo qual o inconsciente, permanecendo sempre sujeito, se produz a si próprio e se reproduz. Papo lá, saudades do primeiro capítulo, né? Coextensividade. Então, na verdade, há uma coextensão de homem e natureza, onde o inconsciente permanece sempre sujeito, e o homem também sempre sujeito dentro dessa mesma natureza. O inconsciente não segue as vias de uma geração em progressão ou em regressão, de um corpo ao outro, teu pai, o pai do teu pai, etc. O corpo organizado é o objeto e não o sujeito da reprodução por geração. O corpo organizado é o objeto e não o sujeito da reprodução por geração. O único sujeito da reprodução é o próprio inconsciente contido na forma circular da produção. Então aqui é algo autoengendrado mesmo, né? Essa afirmação autoengendrada no inconsciente, no sentido de que tem uma hipótese de que, umas hipóteses malucas, de que o inconsciente é passado de pai para filho, né? E de alguma forma tem até esse lugar, né? De introdução no mundo da linguagem, que tipo, as crianças selvagens, as crianças que são crescidas por lobo, né, criadas por lobos, por ursos, por galinhas, né, por lagartixas, tem todo tipo de criança selvagem que você possa imaginar. Pesquisa um pouquinho, tem vários Moglis menos românticos, assim, os Moglis, os meninos e meninas criados por samambaias, por exemplo, que, né, mamaram da teta da samambaia, coisa fina, coisa louca. Mas enfim, a hipótese de que essas crianças, entre muitas aspas, selvagens, né, sem comunicação, sem troca humana, elas não vão desenvolver o inconsciente, porque elas não foram introduzidas no mundo do significante, né, no campo do simbólico. E aqui eles estão falando algo bem interessante, assim, de se pensar nesses casos bizarros, né, estou dando um exemplo bizarro, mas o que isso quer dizer sobre as crianças selvagens? Que o inconsciente ele precisa ser passado, né? Para uma certa corrente da psicanálise, precisa ser passado de pai para filho, de avô para pai, por aí vai, né? Porque precisa desse campo de simbolização, precisa desse campo de interação humana. E eles estão jogando aqui, na verdade, o inconsciente que a gente entende, ele é autoproduzido, ele não é reprodução, nem como é que eles colocaram aqui? Nem progressão ou regressão, ele é autoprodução, né? Ele é
inconsciente contido na forma circular da produção. A sexualidade, aí sigo aqui o texto. A sexualidade não é um meio a serviço da geração. A geração dos corpos é que está a serviço da sexualidade como autoprodução do inconsciente. Aqui tem uma coisa interessante, um maquinismo interessante que o Freud ele já trabalha. Essa é uma das radicalidades do Freud, quando ele pensa que a sexualidade é muito maior do que a função reprodutiva, né? Esse era algum entendimento utilitarista que se tinha na época, então toda a sexualidade, né, todo prazer se voltava para uma certa adaptação da espécie, no sentido de reprodução, adaptação não, né, mas reprodutibilidade da espécie, e o Freud dissocia, não, fala, a sexualidade tem sua agenda própria, a sexualidade tem seu interesse, ela reproduz sim, a gente se reproduz também por meio da sexualidade, mas não apenas, né? A sexualidade não serve só para isso. E é o preciado, na verdade, que vai gastar bastante, né, com não apenas. A sexualidade, na verdade, a reprodução se distancia cada vez mais da sexualidade, né? Bebê de proveta, inseminação artificial, os caralho, não tem nada que envolva necessariamente o que a gente entende por sexualidade, mas envolve o tempo todo alguma sexualidade, né? Isso é importante frisar. Mas aqui tem uma virada muito legal, olha só o que eles colocam aqui. O que eles estão falando? A sexualidade não é um meio a serviço da geração. Não é que você sente tesão para poder se reproduzir. A geração dos corpos é que está a serviço da sexualidade como autoprodução do inconsciente. Então, você cria corpo para sentir tesão e não sente tesão para criar outros corpos. Entenderam? A geração dos corpos é que está a serviço da sexualidade. Essa reprodução é um serviço dessa sexualidade incessante que quer mais conexões. Não basta você se conectar. Você tem que criar prole, tem que dar corda no mundo, né, dos seres humanos, para ter mais tesão no mundo, através de seus filhos, das suas filhas aí, né? Tem que botar asa na cobra mesmo. Então é uma autonomia muito interessante que eles colocam aqui a questão da sexualidade. Quase uma força, né? Tipo assim, a força de tesão, assim, de conectar-se. E aqui eu não estou falando apenas, né, mas também, incluso, a sexualidade genital, a sexualidade nesse sentido de sexo, né? Sexo, que você faz a 2, a 3, a 4, você vai sozinho, mas toda a dimensão da sexualidade mesmo, né? Do prazer, do tesão. Tesão em sentido amplo, que eu acho que o pessoal da somaterapia e o pessoal aqui da esquizoanálise entende assim, né? É o tesão que você tem por trabalhar, o tesão que você tem por se organizar, mas também é o tesão que você tem por dar uma boa chupadinha, receber uma chupadinha e por aí vai. A sexualidade não é um prêmio para o ego em troca de sua subordinação ao processo de geração. Ao contrário, a geração é que a consolação do ego, seu prolongamento, a passagem de um corpo a outro, através da qual o inconsciente apenas reproduz a si próprio em si mesmo. Então, continuando essa temática. É precisamente nesse sentido que é preciso dizer: o inconsciente foi sempre órfão. A sexualidade é órfã também, né? Tem essa história. A sexualidade ela tem outra agenda que não essa geração de corpos. Ela gera corpos só para se produzir mesmo, para ser sentida, gozada, gostada. Isso é, sempre engendrou-se a si próprio na identidade, natureza do homem, do mundo e do homem. Por isso, no exemplo das crianças selvagens, né, eu duvidaria que Deleuze e Guattari não diriam que é o inconsciente funcionando em uma criança selvagem, né? E talvez essa seja uma parte interessante de distinção entre certa psicanálise, né? É a questão do Pai, é a questão de Deus que se tornou impossível, indiferente, de modo que dá no mesmo afirmar ou negar um tal ser, vivê-lo ou matá-lo, um só e mesmo contrassenso sobre a natureza do inconsciente. Então o problema não é se há Deus ou se não há Deus, gente. O problema não são eles, não é nem o Pai nem Deus que criam ou reproduzem o homem ou o inconsciente, meus amigos. Pode ter Pai, pode ter Deus, mas o inconsciente é autoprodutivo. E o homem é autoprodutivo. E nisso você trabalha uma imanência, um outro tipo de responsabilização, de implicação com isso que você cria. Deus é uma ficção. Pai é uma ficção do inconsciente, do homem. E tá tudo bem, isso faz funcionar, não quer dizer que é menos verdadeiro, é uma ficção. Mas aí seguindo, mas os psicanalistas insistem em continuar a produzir o homem abstratamente, isso é, ideologicamente para a cultura. Então é mais uma vez essa coisa do apartado, do alienado, do abstratamente, isso é, ideologicamente para a cultura, essa insistência de alguma psicanálise.
É Édipo que produz o homem assim e que dá uma estrutura ao falso movimento de progressão ou de regressão infinitas. Teu pai e o pai do teu pai, a bola de neve de Édipo, indo até o pai da horda, Deus e o Paleolítico. Voltando aqui, a gente estava falando no episódio anterior, né? Esse Deus Paleolítico que teria esse pai morto no Paleolítico. É sempre uma bola de neve, é sempre uma dívida infinita com pais perdidos e até chegar em Deus ou nos seus antepassados mais antigos, né? A regressão infinita. É Édipo, que aqui é interessante isso, né, cara? Porque vale um adendo, quando eu falei antepassados ancestrais, o Nietzsche mesmo, no Genealogia da Moral, tem um tratado importante da distância dos antepassados, né, que se eles foram bem-sucedidos na história do nosso povo, na história da nossa, vamos dizer grosso modo, cultura, na história dos nossos corpos, né, presentes, quanto mais distantes estão esses antepassados e mais bem-sucedidos nós somos, mais a gente vai atribuir a eles uma certa dívida, né, do entendimento de que foram fundadores do processo, então a gente tem que admirar e tal, que é bem protofascista, né, essa ideia nietzschiana de como aparece a dívida. Não que o Nietzsche seja totalmente protofascista, eu acho que a ideia é isso. É uma ideia que é interessante, dessa admiração pelos antepassados. E aqui o Deleuze e o Guattari estão falando algo também muito interessante, tipo, como essa interpretação geracional do inconsciente, a partir da psicanálise, que se relaciona com os antepassados, ela é neurótica, ela é causa de um certo fascismo, de uma certa ideologia dominante, né? Ela é feita de uma certa ideologia dominante que produz um certo inconsciente pra gente. Mas, cara, se você pega outros povos, outras histórias, né? Outras linhas históricas, outros projetos históricos, né? Humanos, a dimensão do antepassado é totalmente diferente dessa. Então, quando o Deleuze e Guattari criticam a psicanálise, eu acho que eles estão criticando muito esse homem moderno branco europeu, assim. Às vezes é meio difícil para eles reconhecerem, né? Eles bateram muito, mas às vezes é isso mesmo, que eles estão falando o tempo todo que isso é um efeito isso é um agenciamento colonial, né? Édipo é uma colonização dessa ideia. Então é bem interessante poder também abrir, só que eles não fazem muito isso, talvez porque eles ficaram restritos a esse problema mesmo, do homem moderno europeu, né? O homem contemporâneo europeu branco. Mas que eles não fazem essa abertura de pensar, às vezes fazem, sim. Outras formas, por exemplo, de pensar os antepassados, né? Eles fazem bem en passant, e quando eles fazem, eles não fazem tão bem, eles funcionam bem como crítica à epistemologia e ao funcionamento do homem moderno branco e europeu do norte, né, do hemisfério norte. Mas fica aí, acho que é um jeito também possível, acho que é interessante fazer. É praticamente a genealogia do homem branco aqui, sacou? Não dá pra ver muito além disso, e talvez eles mesmos não consigam, por serem de quem são e de onde estão falando, ver muito além disso, mas não deixa de ser interessante. Bom, algumas coisas que eu tenho gastado, assim. É Édipo que nos faz homens, seja para o melhor ou para o pior, diz o tolo. O tom pode variar, mas o fundo permanece o mesmo. Não escaparás a Édipo, só tens escolha entre a saída neurótica e a saída não neurótica. Essa saída neurótica e a saída não neurótica estão em aspas. O tom pode ser o do psicanalista raivoso. O psicanalista tira. Os que não reconhecem o imperialismo de Édipo são perigosos desviantes, esquerdistas que devem ser entregues à repressão social e policial, falam demais e carecem de análise. Aí eles colocam o nome aqui, Dr. Mendel e Dr. Stefani. Aqui tinha treta, né? Muito foda. E no pique de maio de 68, mas se você pensa também na ditadura militar brasileira, como realmente, sim, tipo, diante de uma convulsão de movimentos de esquerda, e muito jovens, mas também muito trabalhadores, muito desviantes, né, de uma certa ordem de realidade, uma ordem de trabalho, etc. Uma das respostas da psicanálise, do seu lugar de não implicação, de uma certa neutralidade, de não ver cor no inconsciente, não ver raça no inconsciente, não ver gênero no inconsciente, não ver classe no inconsciente, isso que é um grande problema. Consegue só ver uma relação do sujeito para com a lei, o sujeito com seu próprio Édipo. Então, rebelar-se é quase que sempre, muitas vezes, simples e puramente, desobedecer é simples e puramente não se conformar com a lei, não se conformar com o grandioso, não se conformar com o campo simbólico, e aí pode tudo voltar para o sujeito, né? Tem um filme que é muito incrível, assim, que se chama... Não é um filme muito incrível, não lembro, eu vi uma madrugada na Globo, muito tempo atrás, que eu acho que se chama Dançando com Tesouras.
acho que é esse o nome do filme, deixa eu pesquisar aqui. Acho que eu já falei desse filme aqui. Engraçado, a porra do relógio ele acende quando eu faço barulho. Correndo com Tesouras é o nome do filme, é um filme de 2006. E aí ele tem eu não lembro por que acontece isso, eu acho que eu já falei desse filme sim. É de um menino gay, que eu acho que é o autor do filme, ou é o autor de um livro no qual o filme se baseia, alguma coisa assim. Que não sei por que a mãe dele deixa ele morar com um psicanalista. Ele passa a morar tipo um terapeuta da mãe dele. E o cara é super crápula, vai pegando o cara assim o tempo todo, vai deixando tipo uma armadilha emocional fodida, né? Imagina morar com seu analista assim, que mantém aquele ar de neutralidade, aquele ar de autoridade na neutralidade, né? E aí, de repente, o menino vai ficando muito puto, junto com uma outra menina que tem lá, e eles fazem um acting out, assim, e aí eles estão na cozinha, angustiados, assim, com toda a autoridade desse velho analista, desse velho psiquiatra, e eles começam a falar, tipo assim, aí eu lembro que essa cena que eu gosto muito, que eles falam assim, caralho, a gente precisa dançar. E aí eles falam assim, o teto não está permitindo a gente dançar, essa casa é muito apertada, o teto não nos permite dançar. Eu gosto dessa frase, o teto não nos permite dançar. Que tem até uma banda de ska core, de ska hardcore punk da Bahia, que acho que é Chico Xavier Gouveia, um negócio assim, o Charlie Chaplin Gouveia, o nome da banda, que eles cantam, o teto não nos permite dançar, não sei se a referência é daí, né? Mas é uma banda boa, procurem aí no YouTube da vida que tem. E aí o menino e a menina sobem na mesa e com vassouras começa a quebrar o gesto do teto, assim, tipo, é uma cena bonita deles, tipo, dançando, quebrando o teto, abrindo espaço. E aí, nisso que eles estão nessa catarse, toda uma montagem foda, passa o analista, ele olha, e aí o menino vira pra ele, né, param o que estão fazendo, olham pra ele, nós estamos quebrando o teto, nós estamos quebrando as regras, nós estamos abrindo espaço para dançar nessa casa. Aí ele olha, fica em silêncio, acena a cabeça e continua, tipo assim, te espero na próxima sessão. E segue baile, só quando não dá bola. Tem uma cena muito boa também do menino rebelde num seminário do Lacan, que ele começa a derramar água na mesa do Lacan, quando ele tá dando seminário, o Lacan tá escutando ele com uma paciência, fumando seu charuto, meio observando, assim, bem interessante. Mas tudo isso para dizer, e também, né, voltando, coisa da ditadura militar, o papel de uma psicanálise durante um contexto como o bolsonarismo, como a ditadura militar, assim, né, tipo, em que ponto tem que se... Rapidinho. Em que ponto tem que se conformar, né, com esse dado da realidade? Em que ponto se conformar e obedecer e, de alguma forma, não individualizar a questão, mas ver sim como um impeditivo, né? Não é só uma questão de escolha, não é só uma questão de sintoma, não é só uma questão de repetição, mas é questão de opressão, uma questão de impossibilidade, né? Um pouco de possível, senão o sufoco. Como que a psicanálise escuta isso sem reindividualizar e re-responsabilizar o sujeito, né? Reincidir a violência, assim. Então essas que são as tretas que eles estão falando aqui. E aí dizem que em maio de 68 a resposta da psicanálise foi muito autoritária, assim, foi muito devolvendo essa suposta neutralidade, assim, bem conservadora, grosso modo. Vou terminar esse parágrafo aqui que vamos indo. Então tem uma opção da psicanálise, né? O tom pode ser da psicanalista raivoso, psicanalista tira, crop, polícia, porco, os que não reconhecem o imperialismo de Édipo, são perigosos, desviantes, esquerdistas que devem ser entregues à repressão social e policial, falam demais e carecem de analidade, é analidade. Dr. Mendel e doutrice Stefan. A partir de que inquietante jogo de palavras o analista devém promotor de analidade. É o famoso cuidado com o cu alheio, né? Ou então o psicanalista padre, o piedoso psicanalista que canta a incurável insuficiência do ser. 2 pontos. Não vês que Édipo nos salva de Édipo, que é a nossa miséria, mas também nossa grandeza, conforme seja ele vivido neuroticamente ou na estrutura, mãe da santa crença. J.M. Porrier. É legal isso aqui, né? Essa conformidade, porque é engraçado. A galera da psicanálise fala que, né, nessa conformidade com o real que está a liberdade, mas você só vê os caras coxinha, né? Você só vê os caras falando anos e anos de Freud e Lacan, não pensa raça, não pensa gênero, não pensa, nem faz muita coisa a respeito disso. É bem curioso. É uma conformidade para quem pode se conformar mesmo.
Ou ainda o tecnopsicanalista. Então tem o psicanalista tira, policial, o psicanalista padre e o tecnopsicanalista, que ele vai dançar trance com você na vida louca. Ou ainda o tecnopsicanalista, o reformista obcecado pelo triângulo, e que envolve em Édipo as esplêndidas dádivas da civilização, a identidade, a mania depressiva e a liberdade, numa progressão infinita. 2 pontos, aspas. Em Édipo, o indivíduo aprende a viver a situação triangular, garantia da sua identidade, ao mesmo tempo em que descobre, às vezes de modo depressivo, outras em exaltação, a alienação fundamental, a sua irremediável solidão, preço da sua liberdade. A estrutura fundamental do Édipo não deve ser apenas generalizada no tempo a todas as experiências triangulares da criança com seus pais. Deve também ser generalizado no espaço às relações triangulares distintas das relações pais-filhos. Fecha aspas. Édipo por todos os cantos. A citação é de Jacques Rockman. Pour une psychiatrie communautaire. Por uma psiquiatria comunitária, será? Bom, é isso, gente. Aí a gente vai pro 2.6.3. O sentido é o uso. E eu acho que é interessante essa dimensão da crença. Eu tenho pensado muito de um ponto de vista decolonial, que é o que está na moda, que eu estou lendo também, como o anti-édipo, como a esquizoanálise, como o Guattari e o Deleuze. Muitas vezes eles fazem, na verdade, uma crítica ao capitalismo e algo se traduziria melhor no contemporâneo, talvez seja isso, uma das dificuldades deles de verem que não é tão difícil, eles veem isso também, né? Eles vão trabalhar bastante isso, mas isso que eles chamam de capitalismo talvez seja branquitude, talvez seja o modo branco de ser e estar no mundo que se vê como neutro, universal, não precisa pensar gênero, não precisa pensar raça, não precisa pensar classe, isso não envolve nossas produções, nossas relações, está tudo na lei e a lei é a nossa garantia, mesmo que seja para a gente chiar, reclamar, espernear diante da lei, faz parte do processo. Veja branco. É isso, meus amigos, minhas amigas. Você que é branco ou não branco, vem cá, vamos trocar uma ideia sobre isso. O que você acha desse take aí? Grande história do capitalismo e esquizofrenia podia ser branquitude e esquizofrenia. Mas capitalista, né? Sempre capitalista. E no mais, a gente se vê semana que vem. Desejo a todos um ótimo restinho de semana aí, um bom final de semana, boas férias, bons sexos, né? Deixa que a sexualidade flua aí, deixa a geração em segundo plano, mas se acontecer, me chamar para ser padrinho. Valeu, forte abraço e até a próxima.